Olá, eu sou Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Em 1971, em pleno período desenvolvimentista no Brasil, um grupo de ideólogos preocupados com o bem comum e com o modelo de desenvolvimento econômico da época se uniram e fundaram a mais antiga organização não governamental ambientalista brasileira, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM. Para contar essa história, que completa quase 50 anos, converso hoje com um dos seus ex-presidentes, o professor e ambientalista Celso Marques. Nesta terça-feira, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Celso Marques. Professor, filósofo, educador ambiental, Celso é mestre em filosofia e um dos pioneiros no movimento ambientalista do Rio Grande do Sul. Ecologista gaúcho, foi um dos idealizadores da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM, fundada em 1971 e com atividades ininterruptas desde então. Autor de diversos textos sobre o movimento ambiental, Celso Marques é também músico, poeta, especialista em filosofia oriental e monge zen budista. Professor, muito prazer em recebê-lo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado também pelo convite, né? Parabenizo vocês pela iniciativa desse trabalho de documentação e de registro que é indispensável, né? Eu acredito que culturalmente, historicamente, é um trabalho necessário, indispensável para a gente ter um acúmulo, né, de memória histórica e de reflexão. Professor, eu gostaria de começar resgatando a importância de Augusto Carneiro e de José Lutzenberg para o movimento ambientalista brasileiro. Eu achei muito importante essa lembrança que vocês fizeram do Augusto Carneiro, porque o Augusto Carneiro é considerado pela AGAPAM como sendo a personalidade, eu acho que sem a qual a instituição não teria vindo a existir, né? Porque o Augusto Carneiro ele era uma pessoa de esquerda, né? Ele era um cara afiliado ao Partido Comunista Brasileiro e ele depois se decepcionou com o comunismo, né? Se afastou do partido e mas ele era uma pessoa que tinha um senso muito profundo de uma responsabilidade, de uma visão histórica, e ele era também uma pessoa que acompanhava o trabalho pioneiro de um ambientalista chamado Henrique Louis Hessler, né, que inclusive foi homenageado através do nome do órgão ambiental aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a FEPAM, né, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Louis Hessler. E o Augusto Carneiro acompanhava as publicações que o Hessler fazia semanalmente no principal jornal aqui da época, que era o Correio do Povo. No suplemento rural, ele mantinha uma coluna na qual ele tratava de questões ecológicas e questões de conservacionismo aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Augusto Carneiro era um grande admirador do Henrique Louis Hessler e inspirado no Henrique Louis Hessler, ele, depois do falecimento desse grande pioneiro, para vocês terem uma ideia, o ambientalismo no Rio Grande do Sul começa em meados da década de 30, através dessa personalidade notável, né, que era o Hessler. E o Carneiro foi uma pessoa que, após o falecimento do Henrique Louis Hessler, ele conseguiu reunir uma série de admiradores do Henrique Louis Hessler e começou a articular a criação de uma entidade que desse continuidade ao trabalho que ele desenvolvia. E o Augusto Carneiro também era uma pessoa muito vinculada à informação, ele era um sujeito que trabalhava muito
acompanhando a imprensa e fazendo recortes e distribuindo notícias. Ele fez isso durante a vida inteira, até o final dos dias dele. Ele fazia constantemente esse trabalho de difusão de informações e de notícias que ele considerava estrategicamente importantes, né? Então, o Augusto Carneiro também entrou em contato com o Lutzenberger, e o Lutzenberger estava com a intenção de voltar para o Brasil quando ele se deu conta que ele trabalhava numa grande empresa multinacional, que era a BASF, né, na área dos agrotóxicos. Quer dizer, ele começou a ver que a BASF começou a entrar no campo dos agrotóxicos, dos venenos, etc., e ele percebeu criticamente que esse caminho não era um caminho que coincidia com as suas convicções mais profundas da sua condição de homem vinculado a uma profissão como a agronomia, né? Então, o Lutzenberger resolveu voltar para o Brasil. E quando ele preparou a sua volta, etc., uma das pessoas que ele entrou em contato foi o Augusto Carneiro, né? E ele entrou em contato com Augusto Carneiro, também teve uma participação de um grande bibliotecário que trabalhava no Rio de Janeiro, que era um russo chamado Tamara, que lia fluentemente em umas 8 ou 9 línguas diferentes e que fazia um trabalho de documentação, né, científica junto ao Observatório Nacional lá do Rio de Janeiro. Era uma pessoa vinculada a esse trabalho de informação, e foi através do Tamara, pelo que eu sei, que o Carneiro descobriu o Lutzenberger, e aí o Lutzenberger voltou para sua terra natal, que era aqui Porto Alegre, né, e fundou a Agapan. Então, o Carneiro, ele teve assim um papel pioneiro, foi um abnegado, né? O Carneiro foi assim uma espécie de um santo da ecologia, vamos dizer assim, né? E foi uma pessoa abnegada que trabalhou intensamente, de uma forma totalmente desprendida, de uma forma totalmente também sem querer aparecer. Eu acredito que, se não fosse um trabalho assim de como é que se diz, uma espécie de apoio logístico que constantemente o Augusto Carneiro prestou ao Lutzenberger, certamente o Lutzenberger não teria tido a projeção e a carreira que ele teve. Eu acho que o Carneiro foi uma pessoa decisiva, né, inclusive na própria carreira do Lutzenberger, porque ele praticamente dedicava quase todo o seu tempo à Agapan e a Lutzenberger. Então, ele foi importantíssimo. Quanto à personalidade do Lutzenberger, é uma dessas personalidades raríssimas de surgir, né, porque ele era um homem extremamente culto, tinha uma cultura científica extraordinária, ele pulava de uma especialização científica para outra com a maior facilidade, né, e era até coisas surpreendentes, assim, para mim, por exemplo, que ele lia até literatura de matemática, de alta matemática, como, por exemplo, os princípios do Bertrand Russell e do Whitehead, Princípio a Matemática, né? Eu me lembro que eu cheguei uma vez na casa dele, ele estava com um livro ali, e ele me disse que tinha lido, né, esse livro, tinha estudado, né? Então, ele era um sujeito notável, por um lado, pela sua cultura científica, por outro lado, por sua biografia, né, de amor à natureza desde criança. Ele já era um naturalista nato. E também tem uma peculiaridade, que o Lutzenberger era um poliglota notável, porque ele falava fluentemente inglês, francês, alemão. Alemão era a língua mãe dele, porque os pais dele eram alemães. Então, ele falava fluentemente o alemão, falava inglês. Em inglês, por exemplo, um grande economista ecológico, Herman Daly, que era muito amigo do Lutzenberger, e que eu tive também a oportunidade de conhecer, o Herman Daly disse: olha, o inglês do Lutzenberger eu acho que é melhor do que o meu. Isso que o Herman Daly era norte-americano. Francês também, ele estava em casa, né?
É interessante porque na família dele, as filhas dele, a família toda é polilinguista, né? Falam várias línguas e tudo, e foi com aquela vivência, né, doméstica, de ter aquela pluralidade de línguas, tudo que se formou essa cultura familiar também, muito interessante. Então, o Lutz foi uma pessoa notável, extraordinária, e ele teve uma genialidade extraordinária, porque praticamente foi ele a pessoa que deu início a um novo gênero de luta política, que é a luta ecológica, e ele inventou aqui entre nós, praticamente, uma forma de ativismo político completamente diferente da visão eminentemente político-partidária que, infelizmente, assim, ainda prevalece até os dias de hoje no Brasil. As pessoas confundem política com política partidária, e política é uma coisa mais ampla. Até a nossa própria dificuldade que nós passamos atualmente nessa condição de crise que nós estamos vivendo, dessa crise política e institucional sem precedentes, né? Essa visão toda está muito ligada a uma visão fragmentária da nossa realidade, que não enxerga que política diz respeito ao bem de todos, e os partidos políticos são parte desse contexto todo, que geralmente, inclusive, não representam interesses da totalidade da sociedade. Nós vivemos um modelo político também que, do ponto de vista ecológico, é completamente caduco, né? Um modelo que surgiu especialmente a partir da Revolução Francesa e que está possivelmente atrasado há alguns séculos em relação aos problemas que nós vivemos hoje, né? Então, a figura do Lutzenberger foi realmente uma figura extraordinária, foi uma das pessoas assim que eu mais admiro e admirei na minha vida pelo seu desprendimento, pela sua abnegação também, pelo seu profundo senso de amor à vida, né? A vida é não só a vida humana, mas a vida da natureza mesmo. Então, eu acho que ele foi uma personalidade notável, foi um homem talvez mais conhecido fora do Brasil, até do que no próprio Brasil, num certo sentido, porque ele foi uma personalidade assim que ganhou um prêmio Nobel alternativo, foi o primeiro brasileiro, acho, a ganhar um prêmio Nobel alternativo, né, entregue pelo rei da Suécia, né, e enfim, foi todo um reconhecimento também da sua obra, do seu trabalho aqui no Brasil e no mundo, porque ele fazia uma atuação a nível internacional nos grandes problemas mundiais. E a questão da agricultura e os problemas da agricultura, ele colocou de uma forma notável, e eu considero que o movimento da agroecologia no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil, é um movimento que é vitorioso atualmente, é um movimento que vem se impondo. Nós temos hoje uma agroecologia que vem cada vez ganhando mais terreno, né? Os homens do campo estão percebendo a importância, né, de mudar a sua forma de produção e a sua concepção de agricultura. E então isso é um movimento que foi pioneiro, né? Foi pioneiro, e esse pioneirismo veio a partir da figura do Lutzenberger. E, enfim, me parece que o legado que o Lutzenberger deixou é um legado imenso, né? O Lutzenberger, até para algumas pessoas, é quase que um mito, né? Uma pessoa mítica, uma pessoa assim de uma grandeza imensa, né? O que ele deixou, o seu legado. E o que o senhor acha que motivou a criação da Agapan em 71? Foi esse um conjunto de circunstâncias que eu tinha falado anteriormente, não sei se foi gravado aqui, mas foi todo um conjunto de circunstâncias. Uma delas foi a decisão do Lutzenberger voltar a morar no Brasil, a outra foi um conjunto de acasos, né? Um conjunto de acasos que é notável. Por exemplo, o Lutzenberger fez um pé de meia. Fez um pé de meia, veio para o Brasil, e aqui no Brasil ele começou
a desenvolver uma atividade toda ecológica, fundou a GAPAN, etc. Só que nas circunstâncias em que nós vivíamos naquela época, qualquer um de nós que fosse começar a militar, assim, como ambientalista, como o Lutzenberger, se tu trabalhasse no emprego, tu estava no olho da rua no dia seguinte. E o Lutzenberger, durante vários anos, consumiu, inclusive, aquelas economias que ele tinha feito nos anos que ele viveu trabalhando na Europa, né, sendo bem remunerado, né, e ele fez aquele... Se ele não tivesse essa reserva, esse pé de meia, provavelmente ele não teria conseguido dar início ao movimento ecológico aqui, porque ele não teria como sobreviver. E se ele fosse tentar sobreviver em qualquer setor de campo de emprego, ele provavelmente entraria em choque com as pessoas. Então, teve esse conjunto, teve o fato de uma pessoa como Augusto Carneiro também estabelecer essa conexão. Então, foi uma série de fatores aleatórios e raros que se conseguiram se reunir e que levaram à fundação da GAPAN. A primeira grande luta da GAPAN foi em 72, contra a poluição da fábrica de celulose norueguesa Borregaard, que estava instalada em Guaíba, no Rio Grande do Sul? Não, não foi, não é uma informação bem precisa, porque a nossa entidade, ela trabalhou muito como uma entidade pioneira no âmbito da uma modificação e na criação de uma legislação ambiental inexistente ou na reformulação de leis ambientais que ainda existiam, que eram muito precárias. Então, a primeira grande vitória que a GAPAN teve foi no próprio ano da sua fundação, em 1971, no final do ano, a aprovação de uma lei municipal proibindo a poda de árvores em Porto Alegre. Bom, como resultado dessa aprovação dessa lei proibindo a poda de árvores, né, a nossa cidade ficou, do ponto de vista assim, de uma arborização urbana, uma verdadeira maravilha. Eu me lembro que uma vez eu andei passeando, mostrando a cidade para um ecologista britânico que estava aqui em Porto Alegre, em plena primavera, e as árvores todas floridas, aquele chão atapetado de flores, né? E esse inglês ficou assim deslumbrado com a beleza de Porto Alegre, com a beleza da arborização urbana. E isso aconteceu graças a esse trabalho da GAPAN, né? Então, enfim, a atuação, assim, a primeira vitória significativa de Porto Alegre, do movimento e da GAPAN, foi essa proibição. Mas a GAPAN tem um crédito, tem um currículo absolutamente único e invejável, né? Porque praticamente todas as instituições ambientais que foram criadas, os órgãos públicos ambientais criados aqui no Rio Grande do Sul, foram criados a partir de uma mobilização da GAPAN, cobrando do Estado a criação de órgãos ambientais destinados a atender uma demanda ambiental que já existia, mas que não tinha uma atuação do Estado, né? Então, se criou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre, que foi a primeira secretaria municipal de meio ambiente do Brasil. Não me lembro exatamente em que ano que foi, se foi 76, foi logo ainda na década de 70. Então, a gente lutou pela criação dessa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós lutamos pela criação de um órgão ambiental a nível estadual, que se criou. O Lutzenberger e o pessoal da GAPAN procuraram o governador do estado e colocaram para o governador os problemas ecológicos, e o governador foi extremamente sensível naquela época, e ele decretou, inclusive, diversos parques estaduais que foram propostos pela GAPAN a partir de um trabalho, né, dos seus membros, dos botânicos que havia na GAPAN, etc. Então,
foi feito um levantamento, se criaram vários parques estaduais, né? Então, se criou o próprio órgão ambiental do Estado, foi decidido, inclusive, até numa consulta, que eu era presidente da Agapan nessa época, e o secretário, que seria o equivalente a um secretário do Meio Ambiente, que foi depois assessor da ministra Marina Silva, o Langoni, foi com o pessoal consultar a Agapan, né? Era o primeiro governo do PT aqui em Porto Alegre, foi nos consultar a respeito da criação de um órgão ambiental, e nós, olha, estamos lutando por isso há muito tempo. Se vocês criarem esse órgão, vão ter totalmente nosso apoio. E aí foi criada a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que até então fazia parte da Secretaria da Saúde, porque havia a Secretaria da Saúde, no organograma da Secretaria havia 2 departamentos, um departamento de saúde pública e um departamento de meio ambiente. O departamento de meio ambiente era o órgão ambiental do Estado, né? Então, quando a Agapan procurou o governo do Estado e colocou as questões ambientais e tudo, e o governador Euclides Triquez foi extremamente sensível a todas essas questões, ele realmente foi notável nesse aspecto, teve uma sensibilidade que a gente também não encontra comumente nos políticos. A criação da chamada Comissão Verde foi proposta pela Agapan, e então o governo do Estado organizou um grupo de trabalho que foi chamado de Comissão Verde, e dessa Comissão Verde surgiu o embrião do futuro órgão estadual, que se chamava Coordenadoria de Controle do Equilíbrio Ecológico, né? Que depois evoluiu para a criação do Departamento do Meio Ambiente na Secretaria da Saúde. Então, foi todo um processo que a Agapan teve uma influência muito grande no encaminhamento dessas medidas, todos desses direcionamentos, né, de uma área que era completamente nova e inexistente no estado aqui do Rio Grande do Sul, né, e mesmo no próprio Brasil. Nós também lutamos muito pela criação do Ministério do Meio Ambiente a nível nacional, né, durante muitos anos, né. Nós tinha só uma Secretaria Especial do Meio Ambiente que fazia o papel do órgão ambiental, né. Depois o Lutz ainda foi uma espécie de ministro sem pasta ocupando essa secretaria, mas que depois se transformou realmente no Ministério do Meio Ambiente. Então, nós temos assim a história da Agapan muito rica nesses acontecimentos importantes que deram, vamos dizer, um direcionamento para a questão ecológica dentro da nossa sociedade aqui, local, regional e brasileira mesmo. Qual foi a importância da publicação do Manifesto Ecológico Brasileiro, O Fim do Futuro, publicado em 1976, professor? A importância foi muito grande, né? Porque nós tivemos assim uma obra pioneira tocando no assunto e que obedeceu, inclusive, a uma das orientações, umas diretrizes que sempre pautaram o comportamento do Lutzenberger, que é não só mostrar o problema e denunciar o problema, mas trazer também uma solução, né? Então, a questão toda do chamado desenvolvimento, que nós chamamos de desenvolvimento entre aspas, porque isso que nós vivemos hoje não é um desenvolvimento, isso é um processo de degradação da natureza e de degradação das condições de vida de grande parte da humanidade desse planeta, que é uma minoria privilegiada, entende? E o resto do planeta vivendo uma miséria e uma fome, que tem 1 bilhão de pessoas passando fome no planeta. Isso hoje. Então, uma das diretrizes que o Lutzenberger sempre seguiu foi isso: olha, não basta apenas tu criticar, tu tens que também procurar sempre apresentar uma solução, um caminho para a superação. E aí, dentro desse processo todo, é que foi amadurecendo também entre nós aqui, o Lutzenberger naturalmente ponteou esse processo de uma outra concepção de desenvolvimento,
Tanto que, inclusive, o próprio Lutzenberg, no final de algum tempo, aí ele já não aceitava mais nem a palavra desenvolvimento que se usasse essa palavra, porque ele considerava, olha, essa palavra ela não corresponde a nada na realidade, é exatamente o contrário do que ela diz, o que ela faz. O desenvolvimento hoje, o que chamam de progresso, basicamente é um processo de destruição. Um processo de destruição que vai muito além da capacidade de regeneração da natureza, que seria a dimensão fundamental da sustentabilidade, da verdadeira sustentabilidade. A sustentabilidade desse desenvolvimento que se fala aí, que diz que nós temos que conciliar desenvolvimento com o meio ambiente. Não. Nos termos em que está sendo colocado, isso que é colocado é inconciliável. O desenvolvimento econômico é entropia. Eu sou, assim, muito partidário, para mim a formulação, inclusive, mais feliz e mais radical do problema ecológico foi colocada por um antropólogo que eu tenho uma imensa admiração, que é o Claude Lévi-Strauss. O Claude Lévi-Strauss ele dizia que ele considerava que o processo civilizatório é um processo de natureza entrópica, ou seja, um processo de desorganização progressiva de estruturas insubstituíveis que constituem a matéria viva do planeta e que esse processo tem um caráter de irreversibilidade, que o homem nada mais está fazendo do que dissociando essas estruturas originais, insubstituíveis da vida, e degradando essas estruturas. Então, o processo civilizatório, me parece que ele, na formulação do Lévi-Strauss, ele é mais radical, inclusive, do que as formulações correntes da questão ecológica, até pelos próprios ecologistas. Porque se nós temos uma natureza completamente autodestrutiva, uma natureza entrópica, que é inerente ao processo de civilização, então nós temos não só o nosso ocidental, mas a todos os processos de civilização que ocorrem na Índia, na China, todos os países que têm culturas ditas civilizadas, essas culturas elas estão sempre em conflito com o meio ambiente. Então, a questão toda da entropia que é colocada pelo Lévi-Strauss me parece a formulação bem mais realista e bem mais radical, inclusive, do que essa visão meramente reformista do processo civilizatório, que é o chamado desenvolvimento sustentável vigente aí, que é uma coisa que não mexe na base dos problemas, só tenta readaptar para continuar com a mesma estrutura, que é uma estrutura de natureza doentia, entrópica, insustentável, em última análise. Então, eu acho que, não sei se eu cheguei a responder a tua pergunta bem assim, Então, me parece assim que a questão toda do processo civilizatório em si, ele tem que ser repensado com uma radicalidade muito maior, e de uma radicalidade que, de uma certa maneira, rompe com os cânones que têm orientado o pensamento político como luta pelo poder e pela dominação. Nós estamos chegando a esse estágio de crise mundial no planeta inteiro com a Covid, com toda essa problemática que nós estamos vivendo de aquecimento global, de acidificação dos oceanos, de perda de espécies. A gente está perdendo espécies assim, a cada minuto desaparece uma espécie. Quer dizer, nós estamos num processo completamente insustentável e as pessoas que gerem, que causam esse processo, são as mesmas pessoas que estão pensando em continuar a manter esse processo, entende, como uma fonte de lucro, porque o que nós estamos vendo é que essa estrutura toda, ela é uma estrutura que tem uma assimetria, que tem assim relações de poder, concentração de poder político, de poder econômico, que beneficia, entre aspas, ilusoriamente, uma meia dúzia de pessoas, nesse planeta, que são aí em torno de umas 3.000 famílias, que têm 70% da riqueza do planeta. Então, essa situação
insustentável, ela não pode ser equacionada pelas pessoas que são beneficiadas com esse processo todo de destruição, as pessoas que querem nos vender esse peixe. Vocês vejam o deslocamento atual com a Covid, né, com a pandemia, são os Bill Gates da vida, são as grandes companhias que estão vendo assim, na reincidência das pandemias, que nós estamos talvez no início de um ciclo planetário de grandes pandemias. Tem um estudioso brasileiro aqui, que é um médico e matemático, ele estima que a próxima pandemia poderá matar 2 bilhões de pessoas. E tem muitas pessoas, inclusive, que acham o seguinte: não, a população cresceu muito e tal, nós temos mesmo que trabalhar no sentido de diminuir a população. Então, para essas pessoas com essa mentalidade, a mortandade, assim, o holocausto da humanidade, para eles é uma forma até deles continuarem a se manter, né? Nós estamos vivendo quase que um processo, em certos momentos, que me parece de uma espécie de demência coletiva, né? Nós estamos vivendo um processo de uma demência coletiva quando a gente vê as pessoas que hoje detêm o poder no mundo, a sua incapacidade, o seu primitivismo, né? A sua superficialidade na compreensão das coisas, de manter essa situação insustentável, e eles querem continuar a manter, né? Então, vocês vejam que, se por um lado a gente experimentou alguns avanços do movimento ecológico nesse meio século quase de atuação aqui no Brasil, por outro lado nós estamos vendo um retrocesso nas nossas próprias conquistas, né? Aí são questões assim que eu tenho passado boa parte da minha vida tentando entender. São problemas muito complexos, né? E que a gente se sente meio que assim, necessidade de descobrir algumas coordenadas que tornem esse contexto todo mais inteligível, né? E eu me lembro assim, qual é a função do Estado? Na época que eu fazia minha universidade, uma temática que emergiu dos meus estudos de sociologia política, dizer, pô, mas para aí, qual é a função do Estado hoje? O Estado serve a quem? Nós consideramos que o Estado é uma instância, assim, indispensável, mas indispensável para quem? Qual é a natureza do poder do Estado hoje, que tem o poder, né, um termo que eu acho muito incrível, que é o monopólio da violência. O Estado é a instituição que detém na sociedade o monopólio da violência. O Estado é o que pode punir, é o que pode matar, é o que pode declarar guerra, é o que pode fazer toda uma série de aspectos que são deletérios para a própria condição humana. Então, são questões radicais que necessitam ser repensadas e discutidas. Qual é o mundo que nós queremos? Nós queremos esse mundo para os nossos filhos? Eu tenho amigos meus que dizem assim, mas eu estou muito preocupado, porque eu estou com pena dos meus filhos e dos meus netos, porque o mundo que nós estamos legando a eles está sendo um mundo que parece um inferno mesmo, um inferno, porque é um mundo só de problemas, só de sofrimento, um mundo sem perspectivas. Nós estamos vivendo a época em que o sentido de utopia acabou. Nós estamos vivendo, continuar nesse rumo civilizatório que nós estamos vivendo significa certamente o colapso da civilização, talvez até o colapso da nossa espécie. A natureza não vai terminar nunca, porque a natureza tem todo o tempo do mundo para se recompor. Mas nós temos possivelmente um tempo limitado pela nossa condição biológica de espécie, que um dia vai desaparecer, mas também nós temos que levar em conta a questão toda, né, que nós temos um certo tempo, né, histórico aqui de permanência nesse planeta, possivelmente, né, e que esse tempo está sendo muito mal usado. Ele está sendo usado para destruir as próprias bases de sustentação da própria condição humana nesse planeta. Então, isso nos obriga a repensar tudo.
Esse é o grande desafio, porque a questão da ecologia é mais ou menos comparável a um exemplo que o Buda dava, que era assim, dos cegos tentando identificar um elefante. Então, um cego tocava nas presas do elefante e dizia, não, mas isso aqui é uma lança. E o outro tocava na pele do elefante e dizia, não, mas isso aqui é um muro. Né? O outro tocava na perna do elefante e dizia, não, mas isso aqui é uma coluna. Então, cada um só via a realidade a partir de um pequeno ponto de vista que não corresponde a essa totalidade. Né? E esse é um dos grandes problemas para se repensar tudo, é exatamente que nós temos que ter uma visão que está acima dos compromissos e dos interesses individuais. E isso a humanidade inteira vem nos mostrando que nós somos bastante céticos até em relação a essa questão. Nesse ponto é que eu considero assim, que a visão do Lévi-Strauss é a melhor visão, que mais me satisfaz, assim, de acordo com a minha experiência de vida e da realidade, que é realmente considerar que as culturas primitivas, o Lévi-Strauss considera que o apogeu da humanidade foi no Neolítico. Foi a época que se descobriu a tecelagem, a cerâmica, né? Foi a época assim, que se descobriram toda uma série de aspectos que permitiram a sobrevivência da humanidade durante o resto da sua história, mas que estão lá no início da nossa história. Né? Então, o Lévi-Strauss considera assim, olha, as culturas ditas primitivas, que nós consideramos atrasadas, de um ponto de vista, elas são muito mais complexas do que a nossa. Cada índio, por exemplo, brasileiro, é uma verdadeira biblioteca de conhecimento biológico do ambiente em que vive. Quer dizer, nós temos assim uma cultura, né, uma cultura que não valoriza o conhecimento científico em função de toda uma concepção ideológica do mundo, né, mas que não corresponde realmente a certos aspectos fundamentais da realidade. Né? O conhecimento, por exemplo, me lembro que causou assim, sensação há uns anos atrás, teve um congresso de etnobotânica, um congresso mundial, que se realizou lá na Amazônia. E uma das grandes teses que causaram assim, frisson entre os biólogos foi a tese de que a Amazônia não teria a biodiversidade que ela tem se ela não fosse habitada por humanos já há mais de 15 mil anos, possivelmente. E ao longo de todos esses milênios, os índios trabalharam na sua relação com a floresta de uma forma não predatória, ou seja, de uma forma que favorece ao desenvolvimento da biodiversidade. Não como nós, que hoje fazemos uma monocultura, uma lavoura, que elimina toda a biodiversidade em função da produtividade agrícola e do próximo balanço da empresa no ano que vem, que precisa de ter um lucro, né? Mas que é sempre pensado a curto prazo, que não é pensado a médio e longo prazo. Então, a biodiversidade, por exemplo, da Amazônia foi uma coisa assim, descoberta, não, mas peraí, mas as tribos que vivem na Amazônia, cada lugar onde elas habitam, depois que elas vão embora, tem uma explosão de biodiversidade, porque eles plantavam, eles tinham uma interação com a floresta, uma interação extremamente inteligente e criativa, e que era a favor da vida, e não contra a vida, como é a nossa orientação eminentemente civilizada, especialmente ocidental, né, e especialmente judaico-cristã, porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é que, me parece, e isso me tornou um budista, né, que grande parte dos problemas ecológicos que nós vivemos hoje advém das religiões que nós temos no Ocidente, que são religiões que separam o homem da natureza, que colocam o homem como centro de tudo. Ou se não é o homem, é Deus. Mas Deus, que Deus? Né? Deus criado antropomorficamente, de uma forma, né, muito questionável. Quer dizer, eu vejo a grande dificuldade, assim, quando eu paro para pensar, puxa, o que nós conseguimos
foi muito pouco e muito aquém, eu acho, do que necessitamos efetivamente até agora. Mas por que isso? Porque nós vivemos numa cultura que formata a cabeça de cada pessoa no sentido que é um indivíduo, é uma pessoa, é um eu, e esse eu é separado de outras pessoas e é separado da natureza também. Aí que entra o budismo como sendo uma concepção do mundo que diz, olha, isso que vocês chamam, acham que é tão real, que é o eu, isso é um construto cultural. Tem culturas que nem a palavra eu tem na sua linguagem, entende? Que não existe. Né? Então, a visão que o budismo tem é uma visão que me parece bem mais satisfatória do que a nossa visão ocidental. E a gente vê, por exemplo, que esse Papa maravilhoso que está aí, né? Que é uma verdadeira maravilha, eu tenho uma grande admiração por esse Papa, mas vocês vejam que quando teve aqui esse encontro na Amazônia, que se realizou agora no final do ano passado, né, eu tinha um amigo meu que é um ex-monge beneditino, que me mantém bem informado de alguns aspectos assim, das questões que rolam dentro da igreja, ele me disse, olha, estava quase à beira de haver um cisma dentro do catolicismo, porque a igreja da Alemanha está querendo sair fora do Vaticano, do âmbito do Vaticano e do poder papal. Né? Então, por quê? Porque não há nem dentro do próprio cristianismo unanimidade. O Papa tenta colocar como centro, vamos dizer, de um cristianismo renovado, capaz de incorporar os problemas ecológicos de uma forma mais ampla do que a nossa visão antropocêntrica e eurocêntrica do mundo, né? Esse Papa, mesmo dentro da própria igreja, encontra oposição, né? Oposições fortes. Né? Por quê? Porque temos toda uma história do pensamento cristão que é muito vinculada a essa visão de separação da natureza, de colocação do homem como um ser superior à natureza. E foi uma coisa que o São Francisco percebeu, né? São Francisco percebeu isso com uma profundidade que nenhum outro cristão, provavelmente, ao longo da história, tenha tido, ou pelo menos tenha tido a ressonância que ele teve no seio do próprio cristianismo. Né? Por quê? Porque por que o Papa escolheu como seu nome de pontifical Francisco? Um jesuíta que adotou o nome do criador da ordem franciscana. Né? Isso é muito significativo, porque ele está vendo que o cristianismo separado da natureza, esse cristianismo que tinha um ethos assim, de colonialismo religioso, né? Porque, na realidade, o que acontecia? Quando começou o período das chamadas descobertas, que, na realidade, foi, como dizem alguns autores contemporâneos, não foram descobertos, foram invasões. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses, o Brasil foi invadido pelos portugueses porque ele já era habitado por uma população que hoje se calcula em torno de 5 milhões de índios. Então ele não foi descoberto. Essa visão da descoberta é uma visão completamente equivocada e unilateral. Ele foi invadido, as Américas foram invadidas. Né? E hoje, se tu pegas assim e abre, eu recomendo, olha, se você tem alguma dúvida que nós estamos numa grande crise ecológica, eu dou a seguinte recomendação. Abre o teu computador no Google Earth e começa a dar uma olhada. Tu não precisa de ser um ecologista, um homem com PhD em ecologia, para perceber que a paisagem que nós temos é toda uma paisagem entrópica, uma paisagem que domina só os ângulos retos, as linhas retas, é uma padronização de paisagem, uma destruição de paisagens. Não precisa ter uma sensibilidade ecológica, tendo um pouquinho de sensibilidade estética. Tu olha pelo Google Earth, começa a olhar o que é o nosso país hoje, o que é o mundo, os Estados Unidos, o que é os Estados Unidos hoje. É uma devastação. E isso aí não tem futuro, gente. E o problema é esse, que nós só estamos trabalhando para a destruição hoje. Mesmo as pessoas mais bem intencionadas, mas que não têm uma consciência ecológica, elas não têm
noção do que elas estão pensando que estão fazendo bem e estão fazendo mal, estão causando mal. E isso é uma das coisas que eu falo muito, né? Nós, o senhor falou sobre a Amazônia, eu queria resgatar um pouco do envolvimento da Agapan na década de 80 pela luta pela Amazônia. Fala um pouco desse envolvimento, o que motivou na época a Agapan a se envolver e qual foi a importância do envolvimento da Agapan pela conservação da Amazônia na década de 80? Porque vocês vejam, né, que um aspecto dessa militância do Lutzenberger, que o Lutzenberger, como naturalista que ele era, e como um homem que tinha assim, uma cabeça científica notável, que ele estava sempre investigando, né? Eu me lembro que uma vez que ele estava contando que estava lá numa estrada na Amazônia, que ele estava no carro e sentiu vontade de urinar. Aí que ele saiu do carro e foi urinar à beira da estrada, numa árvore. Aí que ele observou assim que apareceram muitos insetos, muitas formigas ali e tal, e ele ficou pensando, peraí, mas por que será que a minha urina está atraindo, né, esses insetos todos, né? Aí ele se deu conta, não, mas é um problema seguinte, que é a falta desses nutrientes que eu estou trazendo na urina, que fazem essa demanda, vamos dizer assim, aumentar dos insetos pela minha urina, pelas substâncias que eu estou trazendo, que não tem aqui nesse ambiente, né? Então o Lutz era um cara que tinha uma capacidade de observação, uma acuidade assim, extraordinária. E ele, claro, né, vendo a maior biodiversidade do planeta, que é a Amazônia, uma questão que ele era também uma pessoa muito aficionada da botânica, né? O Lutzenberger era apaixonado por cactos. Inclusive, tem uma espécie de cactus que tem o nome dele, o nome científico é Opulsia lutzenberger, que ele que classificou pela primeira vez e colocou aquela variedade, aquela espécie dentro de um sistema de classificação botânica. Então, o Lutzen tinha essa grande capacidade e ele percebeu, assim, evidentemente, que a Amazônia era uma coisa, a maior biodiversidade do planeta. Né? E ele, como botânico, que ele era também um botânico amador, ele tinha um conhecimento de botânica notável, ele via, puxa vida, mas em 1 hectare de floresta tem milhares de espécies diferentes, é uma biodiversidade que não tem, assim, paralelo no mundo, né? E aí, então, quando ele entrou em contato, não sei como é que foi os detalhes, mas ele fez um filme, um documentário feito pela BBC, que chamava Década da Destruição. E durante esse documentário era um projeto de duração de 10 anos, onde o Lutzenberger ia percorrendo regiões da Amazônia que eram sendo filmadas e ele ia comentando as regiões filmadas. Anos depois eles voltavam para o mesmo lugar e mostravam como é que estava aquilo, como é que tinha ficado depois da destruição. Então ele começou a levantar isso e a Década da Destruição foi um documentário que teve uma repercussão mundial em relação à Amazônia. Aqui no Brasil nem se fala muito, que nós, inclusive, na Agapan, passamos muitos anos sistematicamente veiculando esse documentário para as pessoas, fazíamos seguidamente apresentações, né, dessa década da destruição. E realmente foi uma coisa peculiar, porque a luta pela preservação da Amazônia, em termos assim, com uma visão ecológica, com uma visão mais contemporânea, mais moderna, começou aqui no Rio Grande do Sul, através da atuação do Lutzenberger e da Agapan. Professor, eu queria conversar também com o senhor sobre uma peculiaridade da Agapan, que me chama a atenção, até por uma similaridade com a nossa organização também, que é uma característica, que é o fato da Agapan ter sido criada por pessoas que vieram da universidade, da academia, na sua essência. E, de certa forma, isso não é comum, porque professores normalmente ligados à academia, historicamente, não gostam de se envolver em políticas públicas, na questão política.
E isso é muito criticado, inclusive, né? Porque há uma ideia de que se produz muito conhecimento e esse conhecimento não é utilizado de forma ampla, até para subsidiar as políticas públicas. O senhor acha que um dos sucessos da Agapan foi exatamente aliar essas duas coisas? Essa é uma característica que, inclusive, não é apenas da Agapan, porque a questão ecológica, dentro da cultura institucional da Agapan, na qual o Lutzenberger foi uma pessoa decisiva, né? Dentro dessa cultura institucional, o Lutzenberger sempre foi uma pessoa que apelou para a validade científica das teses ecológicas e, sobretudo, isso aconteceu muito mais nos Estados Unidos e na Europa, mas particularmente mais nos Estados Unidos, com o papel que nós chamamos dos cientistas dissidentes. Ou seja, foram cientistas que levantaram os problemas ecológicos e, muitas vezes, descontentaram seus colegas de academia, né? Por quê? Porque eles tiveram a sensibilidade para demonstrar, inclusive, cientificamente, as teses que eles estavam defendendo, né? Então, nós, na Agapan, a gente teve sempre deu muita importância à questão da cientificidade das nossas teses e do embasamento científico das nossas lutas específicas, né? Então, isso foi uma questão muito importante, que sempre foi enfatizada pelo Lutzenberger e também por um grupo de pessoas que pertenciam à universidade, especialmente à Universidade Federal. Eu, por exemplo, quando era presidente da Agapan, o Conselho Superior da Agapan era majoritariamente composto por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Tivemos, inclusive, uma ajuda até da própria reitoria da universidade, quando tivemos dificuldades de sede, porque a Agapan, apesar de ter toda essa história, é uma entidade de uma pobreza franciscana, nós não temos até hoje nem sede. E a reitora Vrana Panizzi nos cedeu um espaço da universidade no qual nós ficamos durante muitos anos instalados, né? Também dispensados de pagar um aluguel, que para nós foi um fator importante, porque uma das preocupações permanentes nossas era com o problema de aluguel da sede, ter que estar sempre procurando dinheiro para pagar o aluguel, né? Então, quando nós chegamos lá no gabinete da reitoria, com uns, sei lá, eu acho que eram uns 15 ou 20 professores da universidade que compunham o conselho da Agapan, ela ficou muito sensibilizada com isso, né? E ela era uma pessoa que tinha assim, uma visão muito lúcida, e ela nos ajudou bastante. Então, essa questão toda da interação, a questão da luta pela própria incorporação da questão ecológica dentro dos currículos universitários foi também uma coisa que aqui nós, no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, a gente lutou muito e conseguimos, nem sempre de uma maneira favorável, vamos dizer, completamente favorável. Certos estudos ecológicos eram estudos que tentavam se eximir da avaliação do impacto ambiental, né? Muitas vezes faziam aquilo numa perspectiva meramente científica, numa neutralidade, mas que perdia talvez o aspecto crítico mais importante da questão ecológica, que é uma questão eminentemente política. Então, essa questão da cisão entre cientistas, né, tem pessoas da Agapan que trabalhavam na universidade também e que, ao longo da sua vida profissional, tiveram dificuldades em se colocar como ambientalistas dentro da própria universidade em função do conservadorismo de seus colegas, né? Então, realmente esse problema existe, mas eu acho que é um problema que está sendo progressivamente superado. Eu acho que há um outro problema que também já se avançou muito, inclusive no âmbito acadêmico, que é a questão ecológica também migrar para a reflexão no âmbito das ciências humanas.
Né? Esse é um aspecto de extrema importância em termos de cientificidade também, que é de essa dimensão, vamos dizer assim, política da questão ecológica, que envolve realmente um conhecimento da cultura, dos mecanismos da cultura e das pressuposições culturais, porque, basicamente, existe alguma coisa errada com a nossa cultura, porque nossa cultura gerou um processo civilizacional que se caracteriza pela sua insustentabilidade. Então, há alguma coisa errada na representação do mundo, da natureza e da realidade dentro das nossas pressuposições culturais, porque elas estão nos levando ao ecocídio e ao suicídio e ao etnocídio. Então, essa questão ela tem que ser tratada também no âmbito universitário e acadêmico, que eu considero um âmbito insubstituível e indispensável da nossa própria cultura hoje. Nós tocamos um pouco antes sobre a confusão entre ação política e partidária. Na segunda metade da década de 80, com a chegada do Partido Verde no Brasil, era comum o Partido Verde tentar se associar às ONGs ambientalistas. Algumas se aproximaram, outras não. Qual a sua análise a respeito disso? É importante as ONGs se manterem afastadas de um partido especificamente? Eu acho que tem que haver uma autonomia, né? Tem que haver uma autonomia do movimento ecológico em relação a outros interesses da sociedade. Muitas vezes o partido político está interessado pelo poder e não pela verdade das suas causas, tu entende? Não pelo seu empenho efetivo em termos de política e de políticas públicas, né? Aliás, faleceu agora recentemente, acho que faz uma semana, o Alfredo Sirkis. E acontece que eu achei muito oportuna essa pergunta de vocês e até queria parabenizar vocês por esse aspecto, por essa pergunta, porque aconteceu um incidente que foi assim paradigmático na história da Agapan e que determinou, inclusive, muito a questão política da questão ecológica no próprio Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma visita do Alfredo Sirkis, que veio a Porto Alegre, né? Veio a Porto Alegre na época que estava se articulando a formação do Partido Verde, e que tinha como a sua principal liderança na época o Gabeira. E o Alfredo Sirkis veio a Porto Alegre para solicitar o apoio da Agapan à criação do Partido Verde. Aí nós fizemos uma reunião do Conselho Superior da Agapan, que se realizou na minha casa mesmo, com a presença do Alfredo Sirkis. Ele trouxe o problema para o Conselho, e o Conselho debateu e chegou a uma conclusão, que a questão ecológica ela não podia ser monopolizada por nenhum partido político, porque a questão ecológica, pela sua natureza mais universal, ela não se enquadraria dentro de uma perspectiva político-partidária, porque a questão ecológica tem um caráter suprapartidário. Nenhum partido político pode dar conta da complexidade da questão ecológica e levar, vamos dizer assim, a questão ecológica no nível que ela tem que ser levada, que é um nível mais radical do que a nossa própria estrutura político-partidária, né? Então, nós criamos, vamos dizer, nessa ocasião, né, o Alfredo Sirkis voltou lá para o Rio de Janeiro, certamente um pouco frustrado até por não ter conseguido o apoio da Agapan no intento, né? E nós passamos também por uma vivência que a partidarização da questão ecológica teria sido assim um elemento, vamos dizer assim, pernicioso, retrógrado em relação à própria penetração da questão ecológica no âmbito da classe política. Porque nós tivemos a Constituição Federal, tivemos a Constituição Estadual, tivemos depois o desenvolvimento das leis orgânicas municipais, que foi uma época de um intenso debate, né?
político, e essa época toda aí, se nós tivéssemos apoiado algum partido em especial, nós cairíamos dentro de uma lógica partidária perversa que iriam colocar os outros partidos contra nós. Então, nós não teríamos, assim, conseguido, né, realizar uma série de avanços constitucionais, né, tanto a nível federal como a nível estadual. Então, isso foi um aspecto muito sábio, uma decisão muito sábia, que inclusive dificultou, de uma certa maneira, muito até a própria criação do Partido Verde aqui no Rio Grande do Sul. Mas não que nós tivéssemos alguma coisa contra o Partido Verde, nós tínhamos uma objeção à partidarização da questão ecológica, que é uma coisa diferente. Mas acho essa tua pergunta foi muito pertinente, muito importante, inclusive até eu gostaria de prestar aqui publicamente a nossa homenagem ao próprio Sirkis, que foi um ambientalista muito importante do Brasil, uma pessoa de uma expressão nacional, foi inclusive ministro do Meio Ambiente, e infelizmente faleceu, né, recentemente, uma perda que eu considero uma perda irreparável para o movimento ecológico brasileiro. Professor, pela importância que o movimento ambientalista tem na própria história de redemocratização do Brasil, na formação das ONGs, etc., o senhor acha que os ambientalistas e as ONGs brasileiras foram um pouco esquecidos pela história do Brasil? Eu acho que de uma certa maneira, sim, né? Tem um aspecto que eu acho muito importante que foi trazido pelo movimento ecológico e que ele está muito atual e que viria muito a calhar atualmente no sentido da modificação dos nossos padrões de comportamento políticos regido por uma intolerância e uma falta de diálogo. Então, o Lutzenberger também, esse é um dos aspectos da herança do Lutzenberger, que o Lutzenberger ele dizia, olha, a pessoa que quiser me escutar pode ser um bandido, mas se ele quiser me escutar, eu vou falar com ele, vou tentar mudar as ideias dele em relação à questão ecológica. Então, o Lutzenberger e aqui nós, aqui na Agapan, né, tivemos alguns aspectos que foram importantes. Uma é o seguinte, que a gente percebia, de alguma maneira, que nós estávamos lidando no interior de um paradigma político e cultural superado, que nós estávamos na tentativa de mudar esse paradigma. Mas para mudar esse paradigma, nós precisávamos de despolarizar o conflito entre esquerda e direita, que não dá conta de certas dimensões da questão ecológica que vão além disso. Nós estamos necessitando, tanto naquela época como hoje, de um sentido de universalidade que nos escapa, porque nós estamos muito mais preocupados assim, em rotular e agredir os outros mutuamente, sem o respeito que é fundamental para ver realmente um processo de comunicação efetivo entre os seres humanos. Então, nós tínhamos naquela época, por um lado, essa visão assim que de certos aspectos do que nós chamaríamos de esquerda não davam conta da questão ecológica, né? E certos aspectos da direita também não davam conta. Então, a gente levava essas questões para todas as pessoas, independentemente das suas posições ideológicas, colocando o seguinte, olha, gente, a frase, inclusive, não é minha, mas eu gosto muito, que foi do Gabeira. O Gabeira dizia assim, ó, a questão ecológica ela não está nem à esquerda nem à direita, ela está na frente das duas. Né? Então, hoje nós precisamos de retomar essa questão, porque nós estamos brigando por certos aspectos que muitas vezes são filigranos, são aspectos que não têm importância, uma importância estratégica mais ampla. Então, nós brigamos em função dos meios e não dos fins. Nós não nos unimos nos fins e brigamos nos meios. E hoje nós precisaríamos de ter um pensamento mais abrangente, que inclusive incorporasse uma dimensão de tolerância e de respeito
né, capazes de restaurar uma condição efetivamente dialógica, que é indispensável à racionalidade humana. A racionalidade humana sem diálogo não existe. E essa dimensão dialógica está nos faltando hoje. Nós temos aí um presidente dos Estados Unidos fica brincando de ameaçar com guerra nuclear, outro cara lá da Coreia também brincando de guerra nuclear, né? Nós temos, assim, todo esse ambiente, que é um ambiente que eu considero um ambiente esquizofrênico, né? Na realidade, nós estamos vivendo um problema de demência. Eu acho que nós estamos vivendo um clima de demência coletiva. O que nós estamos vivendo hoje, nós temos que parar um pouco para pensar aonde que nós vamos chegar. Não chegamos a grande coisa nisso e vamos nos autodestruir se continuarmos nesse caminho. E nós estamos vivendo exatamente uma distopia, né? Como se fala muito. Quer dizer, antigamente a gente pensava, não, o futuro vai ser melhor, o futuro vai ser promissor, mas não, o futuro vai ser pior. Nós já semeamos as sementes de um futuro pior. O exemplo mais evidente que está aí é o exemplo do aquecimento global. O aquecimento global vai continuar, gente, vai aumentar e vai causar grandes catástrofes à civilização. Só se pensarmos na elevação do nível dos oceanos, né? O que isso vai representar? Provavelmente Porto Alegre, aqui o Cais do Porto está a 3 metros acima do nível do mar. Quer dizer, o mar subindo alguns metros, né, como pode subir com degelo, né, ele, provavelmente Porto Alegre, talvez daqui a 100 anos, não exista mais. E as pessoas não estão pensando que o Rio de Janeiro, Nova York, todas as cidades portuárias do mundo, que são grandes cidades, possivelmente vão ser afetadas pela elevação dos oceanos. Mas aí a nossa racionalidade ela é imediatista. A racionalidade do lucro, do capital, só pensa no próximo balanço, né? Algumas grandes empresas ainda pensam assim, fazem planejamentos a longo prazo, etc., né? Incorporando, inclusive, os malefícios dentro do processo de geração de lucro, né? Eu acho que tem contas mal feitas, né? Por exemplo, o próprio marxismo está superado hoje em certos aspectos, né? O próprio marxismo. O marxismo, por exemplo, conta assim que o valor é só realizado pelo trabalho humano. Mas olha aqui, se tu vai despoluir um rio, tu vai ver o que custa a despoluição do rio em termos de dinheiro. Isso a natureza nos faz de graça. Entende? Quer dizer, as questões ecológicas, elas vão além, inclusive, do paradigma marxista. É uma coisa que os próprios marxistas têm dificuldade, pouquíssimos têm sensibilidade para a questão ecológica, dos marxistas ainda existentes hoje, né? Então, nós temos, assim, uma série de questões que me parece que o pensamento ecológico vai além desse quadro intelectual de uma época que o mundo, na época do Marx, o mundo tinha 1 bilhão de habitantes, gente. Quer dizer, hoje nós temos 7 bilhões, já estamos chegando a 8 bilhões. Né? Então, essa desproporção que existe, né? O Lévi-Strauss tem uma tese que diz o seguinte: olha, gente, nós desenvolvemos todo um corpo de conhecimentos, todo um saber que fazia sentido no mundo menor e no mundo menos povoado, mas que esses conhecimentos perderam grande parte da sua efetividade no mundo em que nós vivemos hoje, né? Isso já é um projeto de universidade, é um projeto cultural de uma outra estrutura, né? Uma outra estrutura de fomento, vamos dizer assim, de humanização do próprio homem, né? Que seria o caso, né? De humanização, mas não é essa humanização antropocêntrica, né? Que é a que preside a nossa ideia de desenvolvimento, que no fundo também é uma ideia, meramente uma ideia de retórica, porque na prática, se nós formos examinar os números efetivos, a gente vai ver que, em muitos aspectos fundamentais, nós estamos vivendo um processo de
retrocesso de involução, que aparece, inclusive, no retrocesso, por exemplo, das políticas ambientais a nível mundial e da legislação ambiental no Brasil e também das próprias políticas públicas no Brasil, né, que pioraram consideravelmente, inclusive no período que foi, vamos dizer assim, o país foi administrado por um partido, né, que se diz de esquerda, que é o PT, mas que, do ponto de vista ambiental, deixou muito a desejar. Por incrível que pareça, em certos momentos, nós, aqui da Agapan, tivemos um diálogo melhor, inclusive com militares, do que com caras de esquerda, de formação marxista ou de esquerda mesmo. Por quê? Porque, pelo menos alguns militares que a gente conversava, eles tiveram uma formação técnica muito boa. Então, tu falavas de uma linguagem técnica para eles, os problemas ecológicos, eles entendiam perfeitamente, porque aquilo, eles eram bem treinados. Isso agora, tu fala com uma pessoa que só tem uma experiência político-partidária, ela não entende nem o que tu está dizendo. Ela finge que entende, até para não dar vexame, mas muitas vezes não tem capacidade de perceber os problemas na sua verdadeira dimensão, trazida pela cientificidade. Então, essas questões aí, elas estão no ar. Eu acho que nós estamos precisando de nos reciclar, mas uma reciclagem radical, que eu acho que seria muito bom até para melhorar as nossas próprias condições de convivência, de convivialidade com outras pessoas, porque essa polarização que nós vivemos hoje entre os prós e os contra isso e contra aquilo, é uma polarização que é explorada pelo próprio sistema, porque o sistema político e econômico que nós vivemos é um sistema da exclusão e um sistema que se alimenta do conflito e que gera crise para continuar, né? Não há interesse em resolver os problemas. Vocês vejam que nós estamos hoje vivendo uma situação, tem assim, o Bill Gates assim, abandonou a informática agora e está indo para o campo das pandemias, ele quer entrar no campo das vacinas. Tu imagina que negócio fabuloso é tu fazer vacinas antivírus aí, antipandêmicas, né? Porque essa, de acordo com os especialistas, o coronavírus é a primeira pandemia, mas que certamente vão continuar a existir outras pandemias que vão envolver a população mundial. Isso abre um mercado de um potencial de lucro completamente novo, inusitado, porque é atender a bilhões de pessoas. Maravilha, professor. Agradeço muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? A gente não tem condições de falar tudo o que a gente queria, mas agradeço muito a sua gentileza, a sua disponibilidade em nos atender e doar parte do seu tempo. Muito obrigado, espero que tenha sido tão prazeroso para o senhor quanto foi para mim te ouvir. E é isso, muito obrigado, sucesso, parabéns pelos 50 anos da Agapan, desejo de coração que a Agapan continue trilhando esse caminho de sucesso pelos próximos 50, 100 anos, e numa história tão importante para a conservação do Brasil e para a história do Brasil como um todo. Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de dar um depoimento assim, que eu considero também uma oportunidade rara e valiosa, mesmo porque, inclusive, a Agapan ainda não tem a sua história escrita, né? E esses depoimentos, essas entrevistas, elas possibilitam deixar um material aí para a reconstrução da nossa própria história, né? Porque a nossa história, inclusive, tem sido contada por outros, não pelos protagonistas, mas por outras pessoas. E mesmo com toda a boa vontade que essas outras pessoas possam ter, o fato delas não terem participado diretamente dos eventos, muitas vezes, compromete até a compreensão de certos aspectos, né, da própria cultura institucional da Agapan, né? Eu acho assim, a cultura institucional da Agapan tem alguma coisa de prodigiosa, no sentido que ela é uma entidade, né, que funciona e tem funcionado
basicamente a partir de um trabalho voluntário da comunidade. Então, é uma entidade que não deve favor a ninguém. E todas as vezes que nós tentamos buscar auxílio, né, de instituições que auxiliam, a gente se deparou com problemas assim que essas instituições não têm um sentido, vamos dizer assim, verdadeiramente filantrópico. Nós não temos no Brasil, e nesse ponto a gente tem que até prestar uma certa homenagem, nós não temos no Brasil uma cultura assim, das grandes empresas e do próprio Estado proporcionarem condições que favoreçam, né, a questão ecológica. Então, nós vivemos assim, tu chega eu tentei, nós tentamos já muitas vezes de buscar recursos com empresas que são muito ricas, aí tu chega lá para a empresa e solicitar um apoio para um determinado projeto, essa empresa está muito bem, até podemos apoiar, mas o que nós vamos ganhar com isso? Então, isso aí é uma coisa que compromete muito, quer dizer, quando a empresa não tem, ela está querendo impor seus objetivos para uma instituição que ela está ajudando, né, muitas vezes ela compromete o sentido daquilo mesmo que está se propondo, né? Então, esse é um problema sério que a gente não tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, o empresário que fica rico, se ele não dedica uma parte do seu dinheiro a alguma obra de caráter filantrópico, ele é até mal visto, muitas vezes, pela coletividade e pelas empresas também, né? E isso nós não temos aqui no Brasil, infelizmente, né? Nós temos um país que, do ponto de vista econômico, inclusive, é um país importante, mundialmente falando, mas que, do ponto de vista assim, cultural, e do ponto de vista desse comprometimento de uma elite econômica com os interesses do Brasil, praticamente não existe. Nós somos uma colônia até hoje, infelizmente. Somos uma colônia, não saímos da condição de colônia. Não sei se vamos chegar a ser um país. Nós somos uma nação, mas para ser um país, nós estamos num momento crítico que não sei se vai nos levar a termos um dia um país que tenha leis, que tenha um respeito, vamos dizer, institucionalizado pelas próprias instituições. Nós temos instituições que elas trabalham contra. Qual é o papel do Estado brasileiro hoje? É um papel que não é um papel de Estado, é um papel de uma empresa particular, querem privatizar tudo e perder essas condições, né, que são as condições, vamos dizer assim, das políticas públicas que estão pensando no interesse coletivo acima dos interesses particulares que são instaurados pela propriedade privada. Então, a gente vê que nós estamos nesse aspecto, estamos muito mal. Por exemplo, só um exemplo para finalizar. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Paulo Afonso Leme Machado. Uma pessoa, inclusive, que eu deixo como sugestão para vocês entrevistarem. O Paulo Afonso Leme Machado é um jurista que teve uma atuação muito importante na Constituição brasileira, na época da última Constituição, e ele é um especialista em direito ambiental que é considerado uma autoridade mundial no assunto, inclusive ele dá aulas na Europa, na Itália, todos os anos passam vários meses na Itália dando aula, etc. Uma sumidade no assunto. Aí ele veio uma vez a Porto Alegre e deu uma palestra aqui e disse, olha, gente, no Brasil o Estado é o maior infrator das leis ambientais, porque eu fiz um levantamento e cheguei a um número. Mais ou menos 97% das ações que rolam no Brasil na área do meio ambiente, o Estado é réu. Aí eu usava até esse dado há uns tempos atrás, né? E aí eu telefonei para o Paulo Afonso e perguntei, Paulo Afonso, tu falavas, né, que era 97%, né, que mais ou menos o teu cálculo, aí a tua estimativa, né, do Estado como réu nas ações ambientais do Brasil. E eu queria saber, eu tenho usado isso, às vezes nas palestras eu falo nesse dado, tu acha que está correto?
Ele disse, olha, eu acho que agora está pior, porque era 97% na época do apogeu do movimento ecológico, mas agora certamente deve ser pior. Então, vocês vejam, né, que essa questão do papel do Estado, entre nós, o papel do Estado é perverso, né, tem sido perverso em muitas áreas. Né, e as conquistas que nós conseguimos, mesmo as próprias conquistas da legislação trabalhista, que foram uma das conquistas assim que fizeram do próprio Getúlio Vargas ser considerado um grande estadista no Brasil, né? Essas conquistas todas entraram em retrocesso. Né? Então, nós estamos voltando a um estado de escravidão, praticamente, do trabalho. Né? Estamos, assim, voltados para uma perspectiva completamente equivocada e superada no âmbito das relações trabalhistas. Então, a gente vê que todos esses problemas eles se entrelaçam, são problemas interdependentes, e aí que eu gosto muito da questão ecológica e da afinidade que a questão ecológica tem com o pensamento budista, porque a visão ecológica é uma visão integrada de todos os aspectos, e o pensamento budista também diz assim, tudo é interdependente. O princípio fundamental do pensamento budista é essa ideia da interdependência, né, que se chama, em sânscrito, se chama pratitya samutpada. E a ecologia é isso também, a ecologia coloca que está tudo ligado com tudo. Então não existe essa história, por exemplo, de neutralidade. Não existe, isso é uma ficção, é impossível. Se tudo é interdependente, não há possibilidade de tu ser neutro. Tu, querendo ou não querendo, tu está sempre ocupando uma posição e tomando um partido. Então o nosso problema, fundamentalmente ainda, eu sou professor também, é seguinte, como tu és, né, pelo jeito, nosso problema fundamental, o problema fundamental da humanidade é o problema da educação. Sem educação, esquece, nada vai dar certo. Se a educação não for prioridade. Mas é isso aí, eu acho que podemos encerrar, eu já agradeço a oportunidade também, foi muito boa, né? Que também a gente, quando é entrevistado assim, tu é desafiado a tentar fazer uma síntese das tuas ideias e tudo isso também, para mim, um exercício que eu acho bom, né, que eu gosto de fazer de vez em quando também. Maravilha. Muito obrigado, então. Muito obrigado, né? Foi uma honra. Esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Se inscreva no nosso canal, acompanhe as entrevistas e nos vemos semana que vem com mais um convidado.